Oi, gente. Eu tava pensando nos vídeos que eu tava fazendo aqui no YouTube e eu resolvi fazer algo mais simples, algo mais natural e tal, que é esses vídeos que eu vou falar um pouco do que eu tô lendo e tal, do que eu tô achando dos livros. E eu tô aqui cortando os meus novos livrinhos, assim, não tô cortando as páginas, né? Tô cortando os marcas páginas que vem nesses livros. Pra quem não sabe, né? Pra quem me acompanha aí no TikTok ou lá no Instagram, sabe que a Seguinte me mandou um monte de livros. Vocês sabem que os livros da Seguinte sempre tem marca-página nas últimas páginas. Então, se você não sabia dessa, pega um livro da Seguinte e olha na última página e provavelmente vai ter algum marca-página pra você cortar. Ontem eu recebi vários livros da Seguinte e hoje eu também recebi vários livros da Tag, né? Eu recebi 4 caixinhas da Tag. Os livros da Tag também vêm marca-página. Isso aqui não é da Tag, isso aqui é da Seguinte. Mas os livros da Tag também vêm com marca-página e é a coisa mais fofa do mundo, sério. Eu tô muito apaixonado dessas versões da Tag e eu tô muito feliz por eles terem me mandado isso, tanto a Tag quanto a Seguinte. Ontem eu comecei a ler Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie, que é o último livro do box número 1. Não, no box número 2 da Agatha Christie, né? Eu tenho o box número 2 e o box número 3. Esse aqui é o último livro que faltava pra eu ler. Pra quem viu o meu vídeo da Agatha Christie, sabe disso, porque eu falei que eu não tinha lido esse livro. E bem, eu comecei a ler ele. É um mistério do Hercule Poirot, que ocorre lá no Mediterrâneo. Eles estão lá num tipo de uma escavação, sabe? Eles estão hospedados numa casa, várias pessoas que trabalham com escavação. E acontece uma morte, né, de uma mulher, que é a esposa de um médico. E, tipo, acontece muita coisa e é muito legal. Eu tô gostando bastante. Ele tem 230 páginas, aproximadamente. Padrão, né, dos livros da Agatha Christie. Os livros da Agatha Christie não são muito grandes. Eu tava pensando em umas sugestões de vídeos que eu podia fazer por aqui. Cara, minha dicção é horrível. Mas aí eu pensei, o que eu devo falar aqui no YouTube e tal, que possa diferenciar lá do Instagram e do TikTok. Então eu resolvi falar de umas leituras que eu fiz nos últimos tempos e falar o que eu achei de cada uma, né? Fazer uma resenha bem breve. E eu vim falar nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas eu li aproximadamente 6 ou 7 livros. A maioria foi da Agatha Christie. Mas eu li aproximadamente isso de livro, então eu vim aqui falar o que eu achei de cada um. Então eu espero que vocês gostem. E olha ali atrás, os livros que eu ganhei ontem e hoje. Cara, foram aproximadamente 20 livros. Eu tô muito feliz. E eu nem vou botar na minha estante porque não cabe. Então eu não sei o que eu vou fazer com eles. Eu vou comprar outra estante, mas enquanto isso eu não sei onde eu vou deixar eles. Então eu vou deixar eles ali em cima do sofá mesmo. Enfim. Vamos lá, eu vou botar meu ring light lá pra iluminação ficar melhor. Eu não fiz nenhuma preparação pra falar aqui, eu só fiz uma listinha com os livros que, né, eu quero falar. E eu vou consultar a lista pra pegar os livros ali atrás, pra então eu falar com vocês. Voltei, e esses aqui são 6 livros que, né, que eu vim aqui falar pra vocês. Tem mais um, que é o Boy Erased, mas eu não achei ele por decreto algum. Eu não sei onde ele foi parar, não faço a mínima ideia. Então eu não vou poder falar dele aqui porque eu não achei ele. Mas enfim, vamos lá. O primeiro livro que eu quero falar aqui, que eu não disse lá no TikTok, não falei no Instagram, que foi Depois, que eu li do Stephen King, o nome do livro é Depois, tá? Eu li ontem, ou anteontem, na verdade eu li anteontem, eu li ele em um dia só, porque foi um livro que me prendeu bastante, foi um livro que eu gostei bastante. Ele tem um enredo muito bom, ele tem personagens muito cativantes, e uma história de mistério / suspense, e assim, o próprio protagonista, ele narra a história, ele conta a história pra gente. Ele fala que é uma história de terror o tempo todo, sabe? A cada umas 40 páginas ele fala, essa é uma história de terror, eu avisei, essa é uma história de terror. Mas a parte de terror mesmo não chegou e eu não consegui sentir medo, sabe? Nem desconforto. O que acontece? Esse foi o último livro que o Stephen King lançou. Ele lançou mês passado, mais ou menos. E vai contar a história do James, né? Esse menino aqui, que ele enxerga pessoas mortas. E como é que isso funciona? Quando uma pessoa morre, ela se transforma num fantasma, entre aspas. Ou seja, ela passa para outro plano, né? Um plano astral. E ela fica vagando por aí. A pessoa morta fica vagando por lugares importantes na vida dela. Como, por exemplo, onde ela morreu, a casa dela, os lugares que ela mais gosta de ir. E é isso. E o James, ele descobre desde cedo, lá pros 6, 8 anos de idade, que ele consegue conversar com essas pessoas mortas. Ele vê essa pessoa morta, exatamente como ela morreu, e começa a conversar com elas. E tem uma coisa muito interessante, é que as pessoas mortas, elas sempre falam a verdade. É uma regra, tá? É uma regra. Os mortos não guardam segredos. Então, quando uma pessoa morre, o James pode conversar com ela e descobrir os maiores podres da vida dessa pessoa, tá? Isso é algo de bastante importância na nossa história, porque essa habilidade do James vai meter ele numa enrascada ferrada. Essa mulher aqui, a Liz, tá? Essa é a Liz. Ela é a namorada da mãe dele, a mãe solteira dele. E tem uma representatividade nesse livro que eu gostei bastante, que é a mãe dele, que é solteira. A gente não sabe
sabe a sexualidade dela, mas ela se relaciona com mulheres. E essa Liz trabalha na polícia. Ela se relaciona com a mãe do James. Então, ela é uma pessoa bem próxima na vida do James, mas ela é um pouco errada, sabe? Ela tem umas atitudes bastante questionáveis lá na polícia local. Acaba metendo o James numa enrascada ferrada. E é bem interessante, não vou falar mais nada, senão vou acabar dando spoilers. Então, eu recomendo bastante. E, cara, o King, ele escreve como nunca. Ele não é prolixo nesse livro. Ele desenvolve bastante personagens, tanto o James quanto a mãe, como o amigo deles lá, que mora no apartamento vizinho, quanto, né, a madrasta, né, entre aspas, dele, que é a Liz. Enfim, são vários personagens, todos muito interessantes e vale muito a pena vocês pegarem depois pra ler. Eu dei 4,5 estrelas no Scooby e eu achei uma leitura bastante boa. É uma leitura que você faz em um dia, 2 dias, porque são 190 páginas, então é algo assim, que você lê, mas a história fica na sua cabeça, sabe? Então eu não vou esquecer dessa história tão cedo. Gostei bastante, é um King novo, é um King que eu gosto bastante, apesar de uns fãs mais antigos do King não gostar muito desse estilo dele, mas eu gostei bastante, eu recomendo demais pra vocês, tá? O próximo livro que eu quero falar aqui é Flores para Algernon. Esse livro foi um livro da leitura coletiva desse mês. A gente leu ele em 2 semanas. Obviamente, eu acabei lendo ele muito rápido do que devia, porque é uma leitura muito boa que te prende. Os personagens são ótimos. O Charlie Gordon, né, que é o protagonista, não é o Algernon no caso é o rato, mas o Charlie Gordon, ele é o protagonista e, cara, ele é um personagem muito bem desenvolvido. Essa história é curta, ela tem cerca de 280 páginas, é bem curtinha mesmo. A história é tão pesada que você vai querer dar um tempo pra você conseguir digerir o que aquilo significa pra você, sabe? Porque esse livro, ele dá uma pancada na sua cabeça de um jeito que faz você pensar no mundo, pensar nas pessoas, faz você ter mais empatia, porque você é colocado no local da visão do Charlie, e o Charlie tem uma deficiência mental, ele é um pouco retardado, o QI dele é super baixíssimo. O Charlie, ele tem vários problemas na vida, ele é maltratado pelos pais, ele é maltratado pelos amigos, pelos colegas no qual ele trabalha, por tudo. Ele é maltratado por todas as pessoas, até pela própria irmã, sabe? Então, assim, é uma leitura bastante pesada, mas que é muito boa, porque o que acontece? Depois de um tempo, quando ele tem uns 32 anos aproximadamente, ele faz uma cirurgia no cérebro, tá? É um experimento científico lá que ele faz, ele acaba tendo um QI elevado, o QI dele vai aumentando ao longo da história, então ele vai ficando super inteligente. A história, ela é passada por relatórios de progressos, não são capítulos, são relatórios de progresso. E a cada relatório, o Charlie, ele mesmo vai escrevendo, sabe? Ou vai dizendo, depende do capítulo que você está. Mas aí você vai notando o quanto o Charlie, ele vai evoluindo. Ele começa a escrever a história completamente errado, várias palavras erradas, ele não sabe o que ele tá fazendo direito, mas lá pro meio da história, mais ou menos, ele vai ficando muito inteligente. Chega num ponto que ele se torna um gênio, incontestável. E, cara, é muito legal você acompanhar esse trajeto dele, sabe? É muito legal mesmo. Então, assim, recomendo bastante esse livro. Eu chorei pra caramba no final. Nas últimas páginas, no último relatório de progresso, é um tapa na sua cara. Esse livro traz um questionamento pra você que eu nunca pensei antes. Então vale muito a pena, porque você se coloca no local de outra pessoa, você aprende a ter mais empatia e vale muito a pena. Por favor, leiam Flores para Algernon. Como sempre, eu vou tirar minha camisa aqui, né? Camisa de frio, porque agora eu tô sentindo um calor absurdo, porque essa luz na minha cara me deixa com calor, essa luz quente. Mas enfim, vamos continuar. Eu vou falar agora dos 3 livros que eu li da Agatha Christie nas últimas 2 semanas. Foram Os Crimes ABC, eu fiz um vídeo lá no TikTok falando dele. Morte na Mesopotâmia, que eu tô lendo agora, então não vou considerar que eu li, tá? E O Mistério dos 7 Relógios, que eu acabei ele há uns 4 dias mais ou menos, ou uns 3 dias, não lembro. O que acontece? Eu gostei dos livros, no geral eu gostei bastante. Eu estou gostando bastante do Morte na Mesopotâmia, como eu disse no início do vídeo, então vou deixar ele de lado aqui. Agora, Os Crimes ABC. Eu fiz um vídeo no TikTok em que eu elogiei bastante esse livro. Eu amei, virou um dos meus livros favoritos da Agatha Christie e que tem a participação do Hercule Poirot, que é o meu detetive favorito. Então, assim, esse livro é muito bom. Ele tem uma reviravolta absurda no final. Esse foi o assassino desse livro, ele foi o mais inteligente, na minha opinião, de todos os livros que eu li dela. Até mesmo de Não Sobrou Nenhum, que é o meu livro favorito da Agatha Christie. Esse livro, ele é muito bom, vale muito a pena, ele te prende a cada página. Eu li ele em 2 dias e, cara, é sensacional, tá? É sensacional. Vai contar a história, né, de um assassino em série em Londres, que ele começa a matar pessoas de acordo com a letra do nome delas. Então, assim, se a pessoa começa com a letra A, ferrou, porque ela vai ser uma das primeiras a morrer. Porque ele segue uma ordem, a ordem alfabética. Ele começa a matar uma pessoa com a letra A, num bairro A, letra B no bairro B, letra C no bairro C, e assim por diante, seguindo o alfabeto. E aí que o Hercule Poirot entra, porque ele vai ter que desvendar esse mistério, porque ele vai receber umas cartas do próprio assassino que fala que ele vai matar, e ele realmente mata. E é muito legal, porque ele meio que desafia o Hercule Poirot numa batalha de egos muito emocionante, muito legal. E, cara, esse assassino é tão inteligente
que teve horas que ele superou o Hercule Poirot. E o Hercule Poirot não é pouca coisa não, viu? Ele é muito inteligente. E chegou num ponto que eu achei que o próprio Hercule Poirot não saberia quem era o assassino. Mas obviamente ele soube, né? Porque é o Hercule Poirot, o maior detetive de todos os tempos. E sim, vale muito a pena. Eu fiquei de boca aberta com o final. E se você gosta desse tipo de leitura, você gosta de suspense policial, se você nunca leu Agatha Christie, é um bom livro pra você começar. Apesar de eu recomendar mais Morte no Nilo ou Assassinato no Expresso do Oriente, que são mais populares. Mas também é uma boa pedida, eu recomendo demais. E fica aqui minha deixa, tá? Agora, eu li outro livro dela, da Agatha Christie, que foi O Mistério dos Sete Relógios, que, cara, esse foi o livro dela mais sem pé e cabeça que eu li. Porque ele envolve um assassinato com relógios numa mansão, com um adolescente, à flor da pele, e que envolve a porra da máfia. E, nossa, é muito legal determinada parte. Mas eu me senti muito perdido, porque tem muito personagem pra poucas páginas. Então, assim, eu fiquei muito perdido. Às vezes eu não sabia onde eu tava. Parecia que eu tava em Marte. Parecia que eu, sei lá, eu tava numa guerra e não sabia pra que lado eu tava lutando. Porque realmente, nossa, é muito estranho você ler esse livro. E eu não sei se eu recomendo esse livro pra todo mundo, porque ele é bem complexo, porque ele tem muitos personagens. E é isso. Se você não tá acostumado com suspense e mistério, não leia por enquanto. Leia quando você estiver mais acostumado, principalmente com a escrita da Agatha Christie, porque esse livro tem muitos personagens e os nomes são parecidos, mas é muito legal. O conceito da história é legal, envolve a questão também de sociedades secretas. Assim, parece uma viagem, parece um filme americano dos anos 80, do estilo James Bond, mas sério, vale a pena. Apesar de ter sido o livro que eu menos gostei dessa lista aqui, tá? Foi o que eu menos gostei. E pra finalizarmos, temos o último livro, que na verdade foi o primeiro livro que eu li, né, dessas últimas 2 semanas, que foi O Canto Mais Escuro da Floresta. Foi um livro de fantasia, que eu li ele em 2 dias, basicamente. Ele é um livro muito bom, eu recomendo bastante. Eu fiz um vídeo indicando ele lá no TikTok. E o que acontece? Ele é escrito pela Holly Black. Pra quem não sabe, a Holly Black, ela é autora de uma trilogia bastante famosa por aí, que é O Príncipe Cruel. E esse universo dela começa por esse livro, O Canto Mais Escuro da Floresta. Por quê? Porque ele participa do mesmo universo do Príncipe Cruel, e ele meio que apresenta o povo do ar, né, que são os elfos, que são essas criaturas que moram na floresta dessa cidade, e que a gente vai conhecendo elas e vamos gostando delas, sabe? Assim, eu não gostei delas em si, mas é legal. Eu gostei da fantasia, né, da mitologia que essa mulher criou, achei muito criativo. E o que acontece? Essa história vai falar de 2 irmãos, a Hazel e o Ben. Tem muita representatividade esse livro, é por isso que eu gostei bastante dele, tá? E a Hazel e o Ben, eles são meio que apaixonados por um garoto que dorme num caixão de vidro no meio da floresta. Esse garoto tem orelhas pontudas e tem um chifre na cabeça. Ele é um príncipe, no que diz nas lendas locais, mas ele dorme infinitamente como se fosse a Bela Adormecida e nunca acorda. Então o pessoal acha que ele nunca vai acordar. As pessoas fazem festa em cima do caixão, as pessoas conversam com ele, faz qualquer coisa em cima do caixão, sabe? Todo mundo conhece esse menino e todo mundo já viu, já chegou perto do caixão. Mas as pessoas que tentam quebrar o caixão, fazer alguma maldade com ele, acabam sendo amaldiçoadas e acabam sofrendo as consequências, tá? E obviamente vai ter um ponto na história, eu não tô falando spoiler, tá? Vai ter um ponto na história que esse garoto vai acordar. E aí acontece um rebuliço na cidade toda. E é muito legal porque a gente vai acompanhando a história dos 2 irmãos, como isso desenvolve, sabe? Gostei bastante, uma boa introdução pro universo. Dei 4 estrelas e virou um dos meus livros únicos de fantasia mais legais. Então sim, eu recomendo bastante. Ele tem cerca de 270 páginas, então vale muito a pena, tá? Recomendo bastante O Conto Mais Escuro da Floresta. No geral é isso, eu falei os livros que eu queria falar, então obrigado por me acompanharem até aqui. Eu quero começar a fazer mais vídeos pro YouTube, então eu quero que vocês deixem no comentário se vocês gostaram desse estilo de vídeo, o que vocês acharam, né? Pra eu saber se eu tô fazendo a coisa certa. No geral é isso. Fico por aqui, obrigado a todos pelo acompanhamento e tamo junto, falou, até mais!